Qual é a melhor Bíblia de estudo disponível no mercado brasileiro e por que que é a Thomas Nelson? Basicamente é isso o vídeo hoje, sim, viu, gente? Basicamente Bíblia de estudo Thomas Nelson. É a melhor Bíblia de estudo que você pode ter entre as que estão traduzidas para a língua portuguesa, pelo menos na minha opinião. É uma Bíblia com a qual eu trabalho já há algum tempo, por quê? Porque as notas referenciais ali, aquelas notinhas de rodapé que explicam o texto, e aquelas notas ou textos, discursos no final da Bíblia, são traduzidas da Biblical Theology Study Bible, que é uma Bíblia com a qual eu trabalho há muito tempo, e a Bíblia de estudo em língua inglesa que eu costumo recomendar, além da New Oxford Annotated Bible. Então, se eu já trabalho com essa Bíblia em âmbito do que tem em inglês, como a melhor Bíblia de estudo, uma das melhores, ou a que eu mais gosto de indicar, disponível para você consultar, se foi traduzido isso para o português, automaticamente isso, na minha opinião, se torna a Bíblia de estudo da minha preferência em língua portuguesa. Mas eu vou dar mais detalhes, então fica aqui que você vai ter bons motivos para clicar aqui na descrição, onde você encontra o link para adquirir a sua própria Bíblia de estudo Thomas Nelson, tá bom? Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixa o like, deixa o seu comentário, coloca aqui embaixo qual que é a sua Bíblia de estudo preferida, que você mais trabalhou com ela e por quê. Assim você produz também um pouquinho de conteúdo, se torna um pouco parte aqui deste canal. Vamos falar um pouco de Bíblia de estudo. Para que ter uma Bíblia de estudo para começar? Qualquer uma Bíblia de estudo. Bom, qualquer um que estuda mais profundamente, que acaba indo estudar academicamente, acaba passando por um período de desilusão com as bíblias de estudo, porque as notas explicativas são muito curtas, muitas vezes não respondem as perguntas que a gente gostaria que elas respondessem por uma questão de falta de espaço. E o fascínio que os comentários bíblicos, em especial os técnicos, exercem, os comentários bíblicos mais técnicos exercem, acabam fazendo com que a Bíblia de estudo perca um pouco do seu brilho. Mas ela tem algumas funcionalidades, em especial a velocidade com a qual você consulta um comentário bíblico. Você muitas vezes demora muito para encontrar o tipo de informação que você está buscando, enquanto a Bíblia de estudo ela te oferece a principal informação a respeito do texto de maneira muito rápida. E então isso se torna instantaneamente um dos critérios que eu utilizo para avaliar uma boa Bíblia de estudo versus uma Bíblia de estudo apenas razoável versus uma Bíblia de estudo ruim. Nas suas notas explicativas, o comentarista, ele foi direto no ponto, ele soube, no pouco espaço que ele tem, trazer as melhores informações a respeito daquele trecho que ele está comentando? Se sim, essa é uma boa Bíblia de estudo. E eu trouxe aqui 4 Bíblias de estudo que fazem isso em maior ou menor grau, de acordo com a minha avaliação subjetiva, tá? Então eu trouxe aqui Bíblias de estudo as que eu mais utilizei na vida. Certamente a Bíblia de estudo que eu mais utilizei na vida ao lado da Bíblia Shed, que ainda é uma Bíblia que vale a pena, mas é a Bíblia de estudo de Genebra. Ela faz isso. Ela vai direto no ponto. Defeito da Bíblia de Genebra? Bom, não é exatamente um defeito, é uma limitação. Tá vendo essa árvorezinha que tem aqui, ó? A sarça ardente? É um símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode ver que a minha Bíblia de estudo de Genebra ela é um pouco mais antiga, porque ainda tem a pombinha no meio da sarça ardente, que não existe mais no logo da IPB. Eu passei muitos anos com ela, pelo menos uns bons 10 anos estudando arduamente nela. É boa, mas ela tem um viés calvinista muito claro. E calvinista dentro dessa tradição de confissão mais de Westminster, com a carinha da Igreja Presbiteriana. Então ela tem essa limitação, é uma boa Bíblia de estudo que tem essa limitação. Uma Bíblia de estudo bastante completa, que com alguma frequência faz isso, de ir direto no ponto e resumir bem o que aquele trecho trouxe, é a Bíblia de estudo NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela é muito bem editada, um material da SBB. A SBB não brinca em serviço, geralmente eles fazem bíblias com qualidade editorial muito boa, tá aqui ela dentro da caixa.
Não vou tirar da caixa porque depois vai ficar ruim no vídeo para ficar editando, mas ela faz isso. Só que, aí vem o ponto. Subjetivamente falando, essa também é uma Bíblia com a qual eu trabalhei durante muito tempo. Por quê? Porque essa é uma tradução da ESV Study Bible. Enquanto a Bíblia de Estudo Thomas Nelson é uma Bíblia de Estudo traduzida da Biblical Theology Study Bible, essa aqui é uma tradução da ESV Study Bible. Eu trabalhei bastante tempo com ela. O suficiente para saber o seguinte: as notas explicativas não são tão boas quanto as duas que eu vou mostrar aqui. Disclaimer: quando eu falo que essas Bíblias são traduzidas do inglês para o português, da ESV, da Biblical Theology Study Bible, isso diz respeito às notas explicativas e aos excursos, aos textos explicativos, não ao texto bíblico em si. O texto bíblico em si é traduzido do grego e do hebraico. No caso da Bíblia de Estudo NAA, é a Nova Almeida atualizada, o texto sendo utilizado, que é traduzido do grego, do hebraico, sem problema nenhum, grego para o Novo Testamento, hebraico para o Antigo Testamento, pequenas parcelas em aramaico que o Antigo Testamento traz. E no caso da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, a gente tem a NVI, né? NVI também traduzida dos manuscritos na língua original, tá? Nas línguas originais. Dito isso, sim, as notas explicativas da Bíblia de Estudo Thomas Nelson costumam fazer um excelente trabalho, e eu já vou explicar para você o porquê elas fazem esse excelente trabalho de te levar direto no ponto. Então, o primeiro critério é esse. O que a nota explicativa tem que fazer? Ela tem que te levar naquilo que a gente chama de ideia exegética da passagem. Ou seja, aquele trecho, ele é marcado por qual ideia? Qual a ideia principal que está ali naquele texto? Naquele trechinho que o comentarista está ali botando uma nota de rodapé. Tá? Esse é o exercício principal que o comentarista tem que exercer, e esse é o meu critério principal para avaliar Bíblias de estudo. Elas me entregam exatamente o que eu preciso, na velocidade que eu preciso, porque se não for velocidade, eu vou no comentário bíblico. Eu não vou na Bíblia de estudo. Ou, se a Bíblia de estudo traz uma nota que é até interessante, uma curiosidade, mas não é o centro do que eu preciso saber, eu fiquei a ver navios. Tá? E, nesse sentido, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson faz um trabalho melhor que a NA, faz melhor do que qualquer Bíblia de estudo brasileira, traduzida para o português, que a gente tem no contexto brasileiro, e não é por pouco. E eu vou te mostrar daqui a pouco os detalhes estruturais que fazem com que isso aconteça, porque tem algo no projeto editorial que faz com que isso aconteça, tá? Que é um detalhe estrutural. A segunda coisa que eu vou olhar em qualquer Bíblia de estudo é equipe editorial. Quem foram os caras escolhidos para comentar cada um dos livros bíblicos? E aí eu vou querer o quê? Que em cada livro bíblico eu tenha um especialista naquele livro bíblico ou naquele corpo de literatura do texto bíblico fazendo a tradução, fazendo o comentário, melhor dizendo. Então, se eu estou ali em Efésios, eu quero um especialista em teologia paulina, de preferência alguém que já publicou um comentário bíblico em Efésios, certo? É o que acontece na Thomas Nelson e na Bíblia de Estudo NVT, com frequência, tá? Então, a Bíblia de Estudo NVT, com frequência isso acontece. Você tem um especialista que já tem algum comentário bíblico naquele livro que ele está comentando, e aqui na Bíblia ele vai fazer um resuminho daquilo que está expandido na sua obra como comentário. Ah, tem isso na NA? Tem também. São especialistas que estão fazendo ali na NA. Mas são especialistas em geral. Eu estou analisando aqui um corpo de 66 livros com comentários, 66 livros bíblicos comentados. Então a gente está fazendo aqui um estudo geral, mais ou menos, panorâmico, uma aproximação. Em geral, esses comentaristas, essa equipe editorial que está na Bíblia de Estudo NAA é uma equipe um tanto menos experiente e que ocupa espaços na academia que são menos, vamos dizer assim, menos nobres, talvez. Claro, ninguém vive de currículo, né? Você vive da qualidade do que você escreve. Da qualidade do que se escreve, na opinião do Vitor, isso é subjetivo, é uma questão de opinião, alguém pode olhar e dizer diferente, mas na opinião deste cara que está gravando o vídeo, no critério do texto, a NAA também sai atrás,
tanto da NVT quanto da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, no que diz respeito àquele primeiro critério que eu disse. No segundo critério, que é, vamos olhar o currículo de quem está comentando isso daqui, cara, tanto a NVT quanto a Thomas Nelson, o currículo é um pouquinho superior. Não é uma coisa brutal, não é uma coisa gritante, mas é um pouquinho superior. A título de exemplo, quando eu falo que o cara comentou, escreveu um comentário bíblico e depois disso ele foi lá e escreveu as notas explicativas no texto bíblico, pegou o principal e botou na Bíblia de Estudo. Exemplo aqui, tanto na NVT quanto na Thomas Nelson, o comentarista de Romanos é o Douglas Moo. Douglas Moo é o autor de um dos melhores comentários técnicos disponíveis da Epístola de Romanos, tá? Da Epístola aos Romanos. Eu colocaria aí ao lado dele o Robert Jewett, que não escreve para nenhuma Bíblia de Estudo até onde eu sei, certamente nenhuma em língua portuguesa. Eu colocaria o Richard Longenecker aí junto também, e que também não escreve para nenhuma Bíblia de Estudo em língua portuguesa comentando em Romanos, especificamente em Romanos. E colocaria o Jimmy Dunn, que tem um comentário de Romanos mais antigo, é um clássico, mas já é uma coisa um pouco mais velha em comparação com a edição mais recente do Douglas Moo, o comentário do Richard Longenecker e o comentário do Bob Jewett, que todos são comentários técnicos excelentes, na minha opinião, também, na opinião de muita gente, não só a minha, um patamar acima daquele do Thomas Schreiner, que também é um comentário técnico competente da Epístola aos Romanos, tá? Que é o comentário da Baker Exegetical Commentary. Então, daí você vê, o Douglas Moo é o comentarista de Romanos, tanto na NVT quanto na Thomas Nelson. Então você tem aqui especialistas fazendo esse trabalho. No Antigo Testamento, acontece a mesma coisa em um outro livro. O livro de Malaquias é comentado pelo Andrew Hill, que é um especialista no livro dos 12, em Profetas Menores. É também o autor daquele livro que eu costumo indicar com frequência para começar a entender o Antigo Testamento, que é o Panorama do Antigo Testamento, escrito em parceria de Andrew Hill e John Walton, publicado pela editora Vida, aqui no Brasil. Então você tem o Andrew Hill comentando Malaquias tanto na Thomas Nelson quanto na NVT. O fato de você ter, e aí eu vou para o terceiro ponto, que é a questão estrutural, de como essas Bíblias estão estruturadas e a minha preferência pela Thomas Nelson, tá? O fato de você ter o mesmo cara comentando em duas Bíblias de estudo permite que você faça uma comparação. O que o cara fez em uma e o que o cara fez em outra. Por que é diferente uma da outra? Será que ele não pegou e fez algo muito, muito, muito similar nas duas? Qual foi a proposta que foi a mais interessante? E aí a proposta da Thomas Nelson se destaca por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, como ela é uma tradução da Biblical Theology Study Bible, ela tem uma preocupação grande com a percepção do texto bíblico como uma grande narrativa, como uma teologia bíblica. Qual é a teologia que perpassa todo o texto bíblico? Isso se reflete na estrutura dos comentários da seguinte maneira: as perícopes que aparecem comentadas aqui nas notas de rodapé, elas são perícopes mais longas. Então o cara chega e fala assim: eu vou fazer um comentário para o capítulo 1, os 7 primeiros versículos, e depois eu vou destrinchar versículo por versículo aqui embaixo. E isso dá para o autor a chance não apenas de ir no centro exegético de 1 ou 2 versículos, mas no centro exegético da passagem inteira. Então aquele primeiro ponto fica muito mais fácil de ser melhor num trabalho como esse aqui do que no trabalho como a NAA, como a NVT, que eu vou mostrar por um motivo importante daqui a pouco. A NVT tem uma qualidade sobre todas as outras que eu quero destacar também, tá? Segunda coisa, vou tentar mostrar aqui para vocês. Devia ter marcado, né? Mas vou tentar mostrar aqui para vocês. No livro de Malaquias, uma outra coisa que a Thomas Nelson nada de braçada sobre as outras. Aqui nós estamos em Mateus ainda, vamos um pouquinho mais para trás, Zacarias não, quero mais para frente, Malaquias, está aqui. Essa Bíblia de Estudo, ela é uma Bíblia de Estudo cuja qualidade editorial é muito alta.
Então são folhas coloridas, você pode ver, até o case é um case mais robusto, né? Ela é uma Bíblia em couro flexível e ela abre assim, fácil. Para quê? Precisamente para você colocar em cima da mesa, e é uma Bíblia para você colocar em cima da mesa e estudar. Porque o que ela tem de nota explicativa não é brincadeira. O que está em texto branco aqui é o texto bíblico. É a NVI, Nova Versão Internacional, traduzida, no caso aqui de Malaquias, do hebraico, certo? O que está em azul é comentário. E são comentários que ainda é importante que a Bíblia esteja em papel colorido aqui, porque são comentários que ainda trazem curiosidades ou às vezes ilustrações que para memorização são super importantes. Por exemplo, aqui em Malaquias, uma das grandes questões importantes para Malaquias é a questão do casamento, do divórcio. E esses documentos aqui que você viu como manuscritos antigos retratados aqui e com bastante clareza, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Vou colocar aqui outra vez. Olha aqui. Isso daqui, gente, é um contrato de casamento do período aí da Antiguidade Oriental e bem próximo aí da época em que Malaquias escreveu o seu livro, né, encerrando aí o livro dos 12 dos profetas menores, tá? O que acontece? Quando você vê um negócio desse, você acaba fixando melhor o centro do que está sendo discutido ali. Então você tem questões ilustrativas extraordinárias. Outra coisa que você vai ter aqui na Bíblia de Estudo Thomas Nelson que é muito boa, acabei não mostrando. Se pegasse a introdução de Malaquias, você ia ver. Sabe os mapas que em uma Bíblia de Estudo são super importantes, geralmente ficam no final da Bíblia de Estudo? Aqui você tem os mapas na introdução de cada livro bíblico quando o mapa é relevante. Então o que acontece? Você não precisa ficar indo lá para o final. Na hora que você vai estudar aquele livro bíblico, você tem o mapa para você saber exatamente qual é a região ali que aquelas histórias estão tomando lugar logo de cara, logo ali, pertinho. Isso dá uma agilidade, aumenta o número de páginas, aumenta a impressão, etc. E fica uma bibliona dessa grandona, super completa, certo? E que, quando você compara o Douglas Moo escrevendo Romanos na Bíblia de Estudo NVT, esta daqui, ó. Douglas Moo escrevendo Romanos na Bíblia de Estudo NVT. E o mesmo Douglas Moo escrevendo o comentário de Romanos na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, vai ser mais longo o comentário e mais detalhado na Thomas Nelson. Quando você vê o Andrew Hill comentando o livro de Malaquias na Bíblia de Estudo NVT e comentando o livro de Malaquias na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, são os dois únicos autores em que isso acontece, tá? Que são os mesmos autores nas duas Bíblias de Estudo. Os outros todos são diferentes. Mas quando você vê o Andrew Hill fazendo isso nas duas, ele é mais detalhado na Thomas Nelson, tá? E isso ajuda o cara a acertar a mão, porque ele não tem que cortar tanto conteúdo assim, tá? Entretanto, a NVT tem uma vantagem sobre todas elas. Tá aqui a Bíblia de Estudo NVT. Olha isso aqui, gente. Tira fácil, pega fácil, leva fácil. A Bíblia de Estudo NVT sobre todas elas, cara, ela é super completa. Os comentários vão ser menores do que na Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Vão. Existe essa preocupação didática com imagens, esse tipo de coisa? Não. Os comentários exegéticos são bons? São ótimos, na maior parte dos casos. Escapa uma ou outra imprecisão, como escapa em toda a grande Bíblia de Estudo, porque a academia ela não para e a Bíblia de Estudo ela para no tempo, as coisas vão sendo atualizadas e você vai encontrar comentários datados em qualquer Bíblia de Estudo. Mas, de maneira geral, a Bíblia de Estudo NVT faz um baita trabalho. Se você precisa de uma Bíblia de Estudo para levar para a igreja, para levar para cima e para baixo, porque você sempre está precisando dar uma olhadinha num comentário, etc. Cara, isso daqui é ótimo. Pega numa mão só, bota debaixo do braço. Diferente da Thomas Nelson, que tem um couro flexível, essa daqui é um couro mais enrijecido, que fica mais fácil de você levar, de carregar e fazer a manutenção, certo?
e você consegue levar no seu colo aí e na própria igreja abrir e tudo mais, certo? A Bíblia de Thomas Nelson não, é uma para você abrir na sua escrivaninha e estudar, tá? É a mais completa que a gente tem. Você viu a qualidade das cores, a quantidade de texto para comentário, mas essa quantidade de texto não faz com que ela seja prolixa, ela ainda é super objetiva e você encontra as principais informações a respeito do texto ali embaixo. No final da Bíblia, ela ainda tem excursos muito bons, textos muito bons, tá? Textos explicativos do que é a Bíblia, do que é a teologia bíblica, que são excelentes. Se eu tivesse que ter uma Bíblia só de estudo, eu teria Thomas Nelson. Se eu fosse ter duas, eu teria essas duas. E eu não teria muito mais do que 2 ou 3 Bíblias de estudo, porque no meu planejamento orçamentário, a partir da 4ª Bíblia, eu falo, não vou mais comprar uma Bíblia de estudo, vou, quem sabe, guardar um dinheiro para um comentário bíblico ou para algum outro livro que seja importante na minha coleção. Uma Bíblia Shed complementa muito bem essas duas. Uma Bíblia de estudo à mensagem que traz notas mais aplicativas, né, da vida prática. É um bom complemento também a essas duas. Agora, antes de ter Bíblia de Estudo Esperança, que é de perguntas e respostas, boa para discipulado, é um bom complemento a essas duas. Agora, as duas primeiras que eu teria seriam estas duas aqui, e eu começaria pela Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Tem um motivo especial para eu estar fazendo esse vídeo só agora, porque eu tô com essa Bíblia de Estudo da Thomas Nelson, Thomas Nelson me deu de presente, tenho que ser transparente com vocês, mas eu indicaria do mesmo jeito. Eu trabalho com a Biblical Theology Study Bible há muitos anos, mas a Bíblia Thomas Nelson foi me dada pela editora Thomas Nelson de presente, já faz um mês mais ou menos. Mas eu não gravei antes, por quê? Porque eu achava que o preço estava muito alto, tá? Embora ela tenha uma qualidade editorial que justifique o preço mais alto dela em relação às outras, eu ainda achava que o preço estava muito alto. Eu dei uma olhada na Amazon hoje e o preço caiu. Tava R$400, agora tá R$280. A R$280 eu falei, eu tenho que fazer esse vídeo hoje. Eu não sei se vai continuar nesse preço ou não. Porque a R$280 é uma baita de uma compra, tá? É uma baita de uma compra. É barato? Não é. Bíblias de estudo não são baratas, certo? Mas já é mais barato do que estava antes. E eu não sei quanto tempo dura, então se eu tenho que indicar, é melhor indicar agora, tá? Foi o preço que eu vi no momento que eu tô, momentos antes de gravar esse vídeo, foi o preço que eu vi. Espero que continue nesse preço, espero que até caia o preço para ficar mais acessível ainda para mais gente, mas é uma judiação. Se essa Bíblia de Estudo não for um best-seller, ela tem que estar na mão do brasileiro, tá bom? Enfim, gaste com inteligência, tenha comentários bíblicos, tenha uma outra Bíblia de Estudo. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Aliás, o link para você adquirir está aqui na descrição. Não vai embora sem isso, tá? No primeiro comentário, na descrição, tem o link para você adquirir a sua própria versão da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que vem em 3 cores diferentes. Eles me deram a azul, que é linda. Tem uma que é meio na cor da SNVT aqui, mais bordô. Ela é um bordô mais avermelhado, bonito também. E tem a clássica preta também, se não me engano é isso. Preto, azul e vermelho, né? Se não me engano são essas 3 opções, as 3 estão lindas. Esse era o meu recado para hoje. Agora sim eu vou ficando por aqui. Até a próxima.